Oi, meus amores! Hoje eu estou aqui com um convidado que vocês também, quando viram o vídeo nosso lá no canal dele, pediram bastante, o nosso Gregório do The Treta Show. Ele é um querido, eu adoro os conteúdos que ele produz lá na rede dele, e agora ele está fazendo também conteúdo com as monarquias árabes. Gregório, seja muito bem-vindo, meu amor. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Com o maior prazer, como eu falei no outro vídeo, já te acompanho há muito tempo. Ai, obrigada. Eu sou muito fã do seu trabalho, você já sabe disso, né? Eu queria saber, como você estuda história e você também pesquisa sobre essas monarquias árabes agora no momento, eu queria que você falasse pra gente as diferenças entre as monarquias ocidentais com as do Oriente Médio. A grande diferença, que até estrutural mesmo dessas monarquias, é o Islã. O Islã muda absolutamente tudo dentro quando a gente faz um comparativo. Porque, por exemplo, a gente tem a monarquia da Inglaterra, ela está atrelada à igreja anglicana. Outras monarquias até tão atreladas assim, mas a igreja ela não exerce o papel que ela exerceu no passado, né? No passado, os reis eles eram coroados dentro das igrejas porque eles eram, em tese, né, pelo menos, eles eram homens escolhidos por Deus. Então a igreja estava ali para poder dar o aval. E a igreja era quem estava mais próxima da população também, né? Os padres, os bispos. Então a monarquia estava muito distante, né? A família real, a nobreza estava muito distante da população e a igreja estava muito mais próxima. Só que, claro, que com o passar do tempo foi se distanciando cada vez mais. Muito antigamente também não tinha essa divisão de classes que a gente tem hoje, classe média baixa, classe média alta, classe A, B, C, né? Antigamente você tinha a população que era pobre e você tinha a nobreza. Aí depois de um tempo, você começou a ter uma burguesia também, que foi depois da peste negra, que aí começou a alterar toda essa cadeia, né? Que aí foi quando os parlamentos começaram a ficar ainda mais fortes, né? Como, por exemplo, na Inglaterra. Então, por exemplo, hoje o papel do rei é um papel diplomático, cerimonial, né? Quem manda mesmo é o parlamento, porque são os políticos que são eleitos pela população. Só que nas monarquias árabes não é assim. Você não tem um representante que é eleito pelo povo para poder falar ali dentro da família real, né? Você tem monarquias que são praticamente absolutistas. Assim, até tem alguns políticos assim, mas mesmo assim são todos subservientes ao monarca. E é desde sempre que é assim. Porque essas monarquias árabes, a maioria delas, elas vieram de tribos, né? A gente teve uma grande junção lá na época do Império Bizantino, depois né, os otomanos também, mas aí depois quando a coisa soltou, né? Aí começou a dispersar ali como a gente comentou lá no outro vídeo, né? Dispersar para a região do Saara, para a região lá onde estão os Emirados Árabes também, né? Então eram pequenas populações, eram pequenas tribos. O outro lado, que também já tinha árabe, a gente também teve a expansão dos mouros, né? Que foi quando o Maomé, quando ele faleceu, aí teve a expansão árabe, a expansão muçulmana também. Saiu dali da Arábia Saudita e foi descendo o norte da África, depois subiu ali até a Espanha e Portugal. E aí ficaram por muito tempo. Só que depois tem uma nova colonização, né? Então, no norte da África foram os franceses, foram para lá, aí na parte mais abaixo, assim, da África, e no próprio Egito também, né? A Inglaterra chegou também, né? Então, essas monarquias foram, elas sentiram esse efeito. Se não me engano, acho que no norte da África só o Marrocos, né, que ainda tem. E aí teve, né, depois da Primeira Guerra, teve aquela distinção também, né, a separação, na verdade, de árabes e turcos. Então aí que as coisas... E é como a gente comentou também no outro vídeo, as monarquias árabes de hoje, a maioria, né, é muito nova, né, muito jovem. Acho que com exceção da Arábia Saudita, assim, mas os outros países, os Emirados principalmente, são muito jovens, né? E o Islã é aquela coisa, né? O Islã, ele é uma religião que não é que nem a igreja, assim, que você tem um sistema, tipo, por exemplo, um padre, um bispo, um não sei o que, você tem a igreja e você tem os dogmas da igreja. Então, o que está escrito lá no Corão é o que você tem que fazer. No país onde tem a lei da Sharia também, né, a Sharia, né, o Corão está ali, é o jurídico, né, do Islã. Então, é o que você tem, é o que tem que ser feito. Né? O entendimento disso, de seguir, né, regras e leis e essas coisas, para os árabes é bem diferente do que para o Ocidente. Né? Então, por exemplo, porque a monarquia da França, como que caiu, né, lá na época da Revolução Francesa? Isso jamais vai acontecer numa monarquia árabe.
Talvez daqui, sei lá, 200, 300 anos. Quando eu comecei a falar sobre a família Maktoum, muitas coisas eu perguntava um pouco para o meu marido, um pouco para uma amiga, porque é bom a gente saber a opinião do povo, né, de quem é original dessa cultura. Porque, claro, o Egito é diferente, é outro país, outra cultura também, mas não deixa de ser árabe, é o que eu sempre falo para as meninas aqui. É árabe. Sim. E eu sempre ia perguntar, mas sempre com a crítica do pai, né, do Sheikh Mohammed Maktoum, que é o patriarca ali da família, porque essa família é enorme, né? Todos os egípcios que eu perguntei sobre ele falavam a mesma coisa. Ele não é bom, dependendo de como você encara isso. Porque ele é um pai protetor, ele quer os filhos todos perto dele. Aqui, para nós, isso já é controle, isso é absurdo o que ele faz, onde já se viu não deixar as filhas saírem, mas para a maioria dos egípcios que eu perguntava sobre isso, eles falavam, não, ele não faz pela família, aqui o ponto, ele não faz pela família o que ele faz pelo país dele. Então, lá no país dele, ele é amado pelos súditos dele, porque ele faz muito pelo país e não faz tanto pela família. Eram essas as respostas que eu tinha. Então, você vê que mesmo para o pessoal que é mais moderno, porque óbvio que as pessoas com quem eu convivo são mais modernas do que esses monarcas, do que essas famílias, não são tradicionais assim. Mas mesmo assim, para algumas dessas pessoas, o fato dele ser controlador, dele ter trazido a filha de volta à força, isso nada mais é do que ele protegendo o nome dele. Então tem duas questões aí que talvez essas famílias ainda passem no futuro. A primeira que eles conseguem se livrar, né, que é a perda da sucessão, porque lá no Ocidente, por exemplo, era muito comum de você, às vezes, do rei, às vezes, não conseguir ter muitos filhos, ou tinha filhos, os filhos morriam, né, morriam muito novos, ou tinha filhas, e aí na hora de fazer uma sucessão era meio complicado. Aí coisa que no árabe não tem, porque o árabe pode casar mais de uma vez, né? Então ele garante uma sucessão. É que nem essa moça agora, por exemplo, a princesa Mahra. A princesa Mahra, ela era casada com o primo dela. Até agora o pessoal na internet estava especulando que ela voltou com ele. E o pessoal chocado, assim, porque ela talvez voltou. Claro que não tem nenhum pronunciamento dos oficiais dizendo que ela voltou com ele. Que no caso dela, o pessoal tá, assim, chocado, falando que talvez, se ela voltou. Claro que ela pode voltar, porque, como você tá falando, o casamento nada mais é do que business. Sim, exato. Minha opinião pessoal, eu acho difícil eles voltarem por ele, não por ela. Não que ela não queira, não que ela não... Mas porque é uma humilhação para ele. Né? Sim, no mundo árabe é uma humilhação. Agora, o casamento nada mais é do que um negócio. Então, ele tem negócios com a família, porque ele é um investidor, a família dele são investidores altíssimos dos Emirados. Então, se a família dos dois concordarem, eu acho muito difícil ela não poder aceitar, porque é como você está falando. Sim. São negócios. Isso é em todas as monarquias. Você acha? Era exato. no passado e ainda nas monarquias que existem pelo mundo. Quais são as que têm assim, mais famosas, além da Inglaterra? Mais famosas? Da Europa, as mais famosas são a da Inglaterra, né? Aí tem a da Espanha também, Países Baixos, que é a rainha máxima, né? Que é a Argentina lá, com o marido dela. Aí tem a da Suécia também, que é a rainha Silvia, que é filha de brasileiros. Sim, fala português. Plantou uma jabuticabeira lá no quintal do palácio. Jura? Ela é rainha de onde? Da Suécia. Gente, eu não sabia. Nossa, nunca imaginei. Posso... Como que ela virou rainha? Ela não era não é nobre, né? Não é uma família nobre. Mas é um daqueles acasos igual do caso da Máxima, né? O príncipe lá se apaixonou por ela, era uma plebeia também, né? E aí ficou naquela de a família aceita ou não aceita, caso ou no caso, porque aí no caso da Máxima é mais nova, né? A Silvia já é um pouco mais antiga. Então a família demorou para aceitar, não queria. O pai foi relutante, né? O pai dele também, mas acabou aceitando a Silvia. E aí inclusive tem uma música do ABBA, aquela Dancing Queen, que dizem que foi inspirado nela, sabe qual é? Aquela You are the dancing queen, young and sweet, only 17. Feel the beat from the tambourine, né? E escute a batida do tamborim. Tamborim é um instrumento brasileiro, né? Como era filha de brasileiro. Nossa, até arrepiei. Por exemplo, agora você estudando mais as monarquias árabes, você vê, assim, é completamente diferente em tudo? Ou você vê alguma semelhança?
Não, é muito diferente. É muito diferente porque né, essas da Europa, elas ainda sobrevivem por um fio, a maioria delas, né? Por exemplo, a Espanha já foi república 2 vezes, voltou a ser monarquia. Aí da Dinamarca, eles até gostam muito, a rainha até abdicou um tempo desse, né, para o filho poder reinar, mas dizem que foi para poder abafar os casos do filho também, que vivia, né, colocando chifre supostamente, né? Colocando chifre na esposa. Ai, Gregório, desculpa, mas eu ainda tô lá no rei Felipe, supostamente foi a mulher. Aqui, ó, achamos Não, isso é da Dinamarca, é o Frederick. Dinamarca. Olha, vamos lá, olha aí, ó, um denominador em comum. Não, tem foto dele dormindo na casa supostamente, né? Porque ele disse que dormiu porque é uma amiga. Dormiu na casa da amiga num fim de semana. Aí pouco tempo depois disso, é que a mãe abdicou, falando que não, porque eu vou fazer os tratamentos, não sei o quê, né? Abdicou para ele poder reinar, né? Então, mas dizem que para abafar esses casos. Todas tem. Tem a da Noruega também, que a filha se revoltou com a família, aí foi para os Estados Unidos, casou com um xamã de celebridade lá, que é tipo um médium, né? Um sensitivo. São coisas, até então, são coisas mais controladas. Mais fáceis de engolir, né? Por exemplo, quando a mulher não engravida, vamos supor o príncipe ou rei de qualquer país do Ocidente, não engravida, o que eles fazem atualmente? Aí depende da regra do país. Por exemplo, lá na Inglaterra, para uma criança entrar na linha de sucessão, ela tem que nascer, ela tem que ser parida. Ela não pode nascer de barriga de aluguel, não pode nascer de nada disso, ela tem que ser parida, né, pela mãe. Quando você não consegue dar sequência, aí passa para o próximo, que geralmente é o irmão do rei. Isso aconteceu muito na Inglaterra, quando tinha essas trocas de famílias, assim. Quando a Escócia se juntou também, que a Escócia nunca foi conquistada, né, pelo Reino Unido. Ela foi juntada porque um rei lá da Inglaterra tinha falecido e ele não tinha, o próximo herdeiro seria o rei da Escócia. Nesse ponto os árabes não tem problema, né? Porque um cara casa com 4, 5, então... Pois é. Eles ainda, por exemplo, no caso do Muhammad Maktoum, o patriarca lá da família, no caso dele, ele registrou até os filhos que eram das amantes, né? Porque a oficial mesmo é a primeira lá, a primeira que na verdade é a segunda esposa, a Hind, né? Ela que é a oficial. Antes dela teve uma que foi Aranda, né? Que é a mãe da mais velha lá da Latifa. E aí foi casando, separando. Tudo que você vai procurar dele sempre fala a mesma coisa. Os que têm registro, eu não me lembro agora, 4 ou 6 esposas, que é registrado. Mas olha quanto filhos ele tem. Porque são mais de 30, eu acho, né? Eu não sei, isso, assim... O que se sabe, né? É loucura, gente. Ele não deixa ninguém embora. Ele quer todos os filhos para ele, com ele. Esse é o problema do árabe também, né? Porque aqui no Ocidente, se você, né, manda uma pessoa para ir visitar Jesus, você vai ter que pagar por isso, né? Se for descoberto, você vai ter que pagar por isso. Agora, no árabe é muito mais simples. Você mandar alguém para conversar com Allah, é bem mais simples. Gente, olha só, a gente está focando aqui numa família só, tá? Porque é o que a gente tem feito o vídeo, eu e o Greg. Mas a gente não está abrangendo. Tem várias outras ali. A gente está fechado aqui no que a gente já assistiu muita coisa, já viu muita coisa, porque essa família rende, né? Você falou uma coisa que, assim, faz muito sentido, porque, assim, atualmente, eu estava raciocinando aqui, a maioria dos filhos, né, dos filhos que são da primeira ou da segunda, os filhos que estão em volta dele, que são grandes, eles ou estão em cargos do governo ou eles estão nas estatais, né, nas empresas que são do governo e eles regem isso. Mas aí, esse cara, ele não para de ter filho, né, e aí tem o filho do filho, o filho do filho do filho. Exato. Aonde isso vai chegar? Ou eles vão dominar o mundo, né, porque também eles dominam os Emirados, né. E tem, claro, business, né? Eles têm negócios na Inglaterra, por vários países da Europa, eles têm investimento no mundo inteiro. Mas sempre tem aquela pessoa que quer fazer parte do governo, quer reger, né? Que é o ambicioso mesmo. Porque eu acho, na minha opinião, obviamente, aqui eu e as vozes da minha cabeça falando, quem mantém tudo dentro desses trilhos é o sheikão lá, o Mohamed, né? Sim, pois é. O patriarca. Exato. Mas o governo pode destruir uma dinastia. E às vezes também não ser tão apoiado, né? Exato. Pode criar confusão com os outros países que estão ali ao redor, né? E aí pode ser convidado a se retirar. Pode criar, como a gente falou do Islã, né?
se entra uma pessoa que é progressista demais, a própria população vai ter problema com esse representante. É que até uma vez eu estava falando com as meninas, não lembro se foi numa live, num vídeo aqui, já falando sobre isso, que eu falei para elas, aqui no Egito, por exemplo, não é o governo mudar que o egípcio vai mudar. Se eu virar presidente do Egito, com a minha cabeça regendo, com as minhas bandeiras todas que eu tenho aqui, o Egito ia virar purpurina e arco-íris. Porém, a população não ia mudar para isso da noite para o dia. Exato. A população não ia virar a modernidade da minha cabeça da noite para o dia. Eu seria atacada, eu seria xingada, as pessoas não iam me aceitar. As pessoas que já têm uma tendência ao modernismo, à evolução espiritual, elas viriam comigo nessa modernidade. Mas as pessoas que têm a cultura entrelada ali dentro do corpo, isso não tem exceção, todos eles têm, mas algumas pessoas são um pouquinho mais flexíveis, né? Sim. Mas o Egito não iria mudar. Não, eu tô até assistindo, você deve conhecer esse programa, que chama 90 Dias para Casar. Aí tem uma versão do Reino Unido. Você não conhece? Não. É um programa que a versão do Reino Unido tem um egípcio. É uma inglesa que vai se casar com um egípcio. E aí, assim, você vê como o cara... Ele tá cagando, assim, sabe? Ela foi para lá para o Egito, casou com ele para eles darem entrada no visto de cônjuge, né? Que é mais fácil para ele ir para Inglaterra. Aí, assim, do nada, o visto já tinha sido aprovado, um processo caríssimo. Ele virou para ela e falou assim: lá na sua cidade não tem mesquita, né? Ah, então eu acho que eu não vou, não. Depois que foi aprovado. Acho que depois ele mudou de planos. A gente vai morar um tempo no Egito, depois na Inglaterra, depois vai voltar para o Egito. Ela, quê? Não, a gente não pensou nisso e tal. E aí ele já mandando assim, você vai virar muçulmana, vai se converter. Ela, não, a gente não combinou nada disso. Na cabeça dele, é uma coisa assim que não tem nem que combinar. Acabou, é isso. É que nem uma vez, logo quando eu abri o canal, eu tava fazendo uma live, eu tava no Ramadã. Aí eu recebi numa live, uma moça mandou para mim assim: Sussô, eu estou namorando com um egípcio e a gente tem encontros, né, pelo vídeo. É normal ele falar que no Ramadã ele não pode me ver? Aí eu já entendi que era chamada, né, de amorzinho ali, biblicamente falando. Eu entendi isso, porque ele não queria ver ela no Ramadã, entendeu? Aí entendi. eu falei na hora, é normal sim, no Ramadã. Imagina, os caras que são tradicionais, eles não fazem amorzinho no Ramadã, se não é com a mulher dele. Eu lembro que uma vez, eu tinha uma namorada louca, eu tinha uma amiga que estava namorando, ela é brasileira, hoje ela é casada, tá morando, enfim, ela é casada com um italiano, mas na época ela estava aqui no Egito, ela estava com o Mohamed da vida aí. Rapaz, super moderno, super pra cima, super uau, louco de pedra, saiu com a gente, todo mundo bebia na cachaça, todo mundo se jogava na cachaça na balada. Chegou o Ramadã, a primeira coisa que ele fez, ele falou: amor, Habib, no Ramadã não vamos nos ver. Aí ela, como assim? Aí ele falou: não, no Ramadã eu não bebo, eu não faço nada, eu fico em casa orando, jejuando, à noite eu fico com a família, blá, blá. Aí ela falou: mas vamos num café, pelo menos. Ele falou: num café a gente vai, todo mundo junto, mas você não senta nem perto de mim. Por que isso? Porque ele não queria cair na tentação de, se ela pegar ele, e depois, minha filha, nunca mais viram ele, só foi ligar para ela depois do Ramadã. Mas é que o islamismo ele não é igual ao cristianismo, né? Aqui o número de pessoas, por exemplo, no Brasil, que se dizem cristãs, mas que não vão para a igreja, ou que vão muito de vez em quando, ou que foram na época da infância, não sei o quê, não tem como você falar que você é muçulmano não praticante. Ou você é, ou até devem ter, né, casos assim, mas é uma porcentagem muito pequena, né, que ou você é ou você não é. Olha que o Egito ele ainda é um pouco mais aberto, né, porque é o Islã aí, ele tem uma influência no governo, mas não é igual, por exemplo, na Arábia Saudita, né, nos Emirados Árabes, Síria, né, não é tão assim. Não, aqui é bem mais moderno. Mulher já dirige há muitos anos, mulher já vota há muito tempo. Gregório, só uma pergunta, que eu já tomei muito seu tempo, né? Mas assim, você quando começou a entrar nesse mundo, né, de árabes, o que te atraiu a isso? Por que você gosta disso? Pois é.
Eu não sei explicar, eu juro pra você que eu não sei explicar direito. Na verdade, até sei, porque quando já tem muito tempo atrás, né, que eu comecei a estudar astrologia. Aí já fiz a escola de astrologia em São Paulo e tal. E lá, todos os professores, eles iam muito para a Índia. E aí eles falavam muito, trazia muita coisa e tal. E aí eu comecei a ficar, a despertando aquela curiosidade. E aí você vai para o hinduísmo, não sei o quê. E aí quando você começa a estudar a Índia, não tem como você não estudar também toda outra parte, né? Ali, aí você vai para a Turquia, vai ao norte da África de novo, né? A Arábia também, o Oriente Médio em si. E isso é uma coisa que me atrai muito, a formação dos países, a cultura também, e exatamente essa coisa da religião, de como a religião faz com que as pessoas passem as coisas de pai para filho, e não existe uma interrupção, né? Por exemplo, você até mesmo em países laicos, né, igual por exemplo, a Turquia, os costumes, por mais que você esteja ali em Istambul, mas a maioria dos costumes, eles são desde lá de trás, assim, né? É claro que tem coisas que deveriam mudar, óbvio, né? Mas é muito interessante como isso é tudo muito bem fundamentado, né? A cultura ocidental não consegue chegar ali, não consegue. Eles são muito fechados, muito exilados também, né, entre si. E como talvez por conta disso, né, eles tiveram um desenvolvimento muito rápido. Porque, por exemplo, quando você vai estudar a invasão de Constantinopla pelos otomanos, é uma coisa assim, os caras criaram uma bomba, o canhão, não existia canhão, eles tiraram um canhão e ficaram 2 dias inteiros macetando o muro lá de Constantinopla. Os exércitos mesmo, o exército otomano, era uma coisa assim absurda, sabe? Porque misturava tudo, era lança, com não sei o que, um monte de não tinha só espada, você tinha várias outras formas, né, de guerrear, assim. Então é muito interessante, porque ao mesmo tempo que você pensa assim, pô, mas eram pessoas muito fechadas, mas eram também era uma civilização muito culta também, né? Talvez porque eles se desenvolviam ali todos entre si. Né? Não tinha essa coisa de você... Porque quando você cresce demais, perde o controle, né? Que é igual foi o que aconteceu com o Império Britânico. Ele perdeu o controle. Então você tinha uma população paupérrima, e aí e muito grande, você não consegue dar segurança para todo mundo, e você não consegue colher impostos também, né? Porque uma população muito pobre, se aumenta imposto, não tem como ela pagar aquilo ali, né? Você falou um negócio, agora eu lembrei de uma vez, um rapaz que trabalhava com a gente, ele falando, com a gente não, comigo no caso, né? Ele trabalhava no mesmo hotel que eu, e ele tinha acabado de sair do exército, a gente conversando, eu comecei a perguntar como é que era, e aí ele falou, não, porque nosso exército é o mais forte do mundo, os egípcios falam isso, tá? Que o exército aqui é o mais forte do mundo, e a gente sabe que não é, né, gente? O mais forte do mundo é Estados Unidos, com todo aquele equipamento, blá, 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 blá. E eu fui falando para ele essas coisas, aí eu botei no Google, falei, olha aqui, aí botei no tradutor em árabe para ele ver, eu falei, não é o do Egito. Aí ele falou, Soraya, é o do Egito. Eu falei, tá, por que é o do Egito? Ele falou assim, porque nós, soldados do Egito, a gente não tem medo de morrer. Exato. Isso faz toda a diferença. Aí ele virou para mim e falou, você sabe o que é soldados nadarem, eu não lembro se ele falou 3 horas, tantas horas, nadar em mar aberto para poder ir do outro lado atacar o inimigo? Eu falei, não. Ele falou, pois é, isso é o exército egípcio. Aí ele me mostrou a história que vem por trás disso, aí ele me indicou um filme que eu assisti, e aí eu fiquei, agora você falando isso, eu falei, é verdade, os caras, eles são assim, né, eles têm essa coisa, que é fundamentado pela religião mesmo. Exato. Como você não tem medo de morrer? Ele falou assim, eu falo, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Não existe um Deus a não ser um Deus grande, único, e Muhammad é o seu profeta, é o seu mensageiro. Se ele for de arrasta para cima, ele vai de arrasta para cima num conflito, e aí ele está salvo, ele vai para o paraíso, porque ele está fazendo uma coisa para defender pessoas. Olha que loucura. É a noção do dever. Os turcos, eles são as seguranças privadas mais procuradas do mundo. Mas por quê? Porque eles, se tiver que fazer alguma coisa, eles não vão pensar 2 vezes. Né? Você já imagina do que é, né? Se eles tiverem que retaliar alguém, sabe, mandar alguém para cima, né? Eles fazem o que tem que ser feito. Essa coisa assim, é muito... É claro que é óbvio, né?
é interessante de um lado e é amedrontador de outro, né? Porque Sim. é uma pessoa que não tem nada a perder, é um problema. Ai, agora, mas bom, só para agora finalizando mesmo, o que você achou da sua pesquisa da família Maktoum? Assim, o que você achou no geral, assim, a sua impressão deles? Como é que foi? A minha impressão. Então, a primeira coisa que eu achei muito interessante é que a gente está vivendo um absolutismo que a gente não viveu, né? Porque isso aconteceu muito antes da Idade Média, né? A gente não estava nem vivo aqui para poder presenciar tudo isso, né? E é o que eles estão vivendo também, tá? E por isso que eu falo também que a gente vai vivenciar talvez, né, algumas intrigas lá entre si. Porque lá, né, não vai ser uma briga por território, mas vai ser uma briga por dinheiro, porque é um dinheiro que não acaba, né? Dinheiro de petróleo, dinheiro de investimentos, é um negócio que não acaba mais. Eles não têm muito para onde crescer ali também, né? Os lugares ali são muito pequenos. Mas vai ter muita briga por dinheiro, assim, e tem tudo. Outra coisa também que é muito curioso é exatamente disso, assim, de não ter uma... Porque no Ocidente é tudo muito formalizado, né? Então você tem um rei, aí tem uma legislação para o rei, tem uma legislação que fala sobre a linha de sucessão, sobre não sei o quê. O árabe não. O árabe se ele quiser amanhã mudar tudo, amanhã ele vai mudar, e é isso aí. Né? E sem contar também que tem essa ligação, né, com a religião também, que é o que aconteceu também no passado, que a gente também não estava vivo para poder ver, porque hoje, né, a religião já não tem mais essa força, da Igreja Católica não tem essa força toda, dentro das monarquias, né, nem a Igreja Anglicana tem também, né, o arcebispo acabou de renunciar aí semana passada, com uns escândalos lá que aconteceram na Igreja Anglicana, o próprio Rei Charles, o Rei Charles, por exemplo, é um grande estudioso do Corão, ele fala árabe. Sim, tanto que o primeiro discurso de Natal dele, ele falou assim, foi a primeira vez que o monarca falou isso, que ele falou que a Inglaterra, né, o Reino Unido em si, o Reino Unido estava aberto para todas as religiões. Ninguém nunca falou isso, porque todo mundo era sempre atrelado à Igreja Anglicana, né? Porque o monarca da Inglaterra, ele é o chefe, né? Seria o chefe da Igreja Anglicana também. E aí o Rei Charles fala isso, né, numa mensagem de Natal. Porque a filosofia é bonita, como o cristianismo, Sim, é lindo, é belíssimo. Sim. E tem a Rainha Vitória que... também já estudou. A Rainha Vitória também estudou. A Rainha Vitória também estudou o Alcorão. Porque ela teve uma época que ela já estava no fim da vida, né? Ela se aproximou muito de um indiano, que ela era imperatriz da Índia na época, né? Então ela se aproximou muito de um indiano que ele falava o hindi, mas era o hindi que era o mais próximo do islamismo. E aí ela estava aprendendo a falar também, e inclusive ela lia lá as coisas dos ensinamentos, né, de Maomé e tal. Só que na época foi um escândalo tudo isso, porque isso, né, muito tempo atrás. Mas hoje o Rei Charles, assim, ele não fala abertamente sobre isso, mas isso é uma conversa já que os biógrafos todos falam que ele é um grande estudante do Alcorão. O que é bom você, como governante, estudar todas, né? Sim. Abrangerem todas as sim. Não, claro. Não, e ali na Inglaterra já tem hoje, ali, especialmente em Londres, você tem uma população de indianos, de muçulmanos na etnia, né? Mas enfim, tem indianos, árabes, judeus também, que é muito grande, né? Então, realmente, assim, é legal você ter essa mente mais aberta, né? E receber todo mundo, porque todo mundo ali está fazendo parte, né? Isso é legal, né? Que recebe todo mundo e acaba pegando todo mundo, apesar que ele não precisa de votos, né? Mas do apoio, né, da população. Exato. Mas ele faz muitos negócios com a Arábia desde muito tempo. Ele, o Juan Carlos também. O Juan Carlos, que é o da Espanha, teve uma época que ele recebia até uma porcentagem, porque teve uma época que a Arábia Saudita começou a vender petróleo petróleo não, combustível, né? Para a Espanha, e aí nessas negociações ele levava até uma grana aí por fora, né? Que era uma coisa completamente errada. Não podia fazer. Tanto que hoje ele é exilado em Dubai. Ele mora em Dubai, o Juan Carlos, que é o pai do Felipe. Em Dubai. Que bom. Que bom para ele. Deve estar vivendo uma vida maravilhosa lá. Ele é bilionário. Tudo com dinheiro roubado. Esse não é supostamente, né?
Não, esse é descarado mesmo, isso aí todo mundo já sabe. Ai, Gregório, olha, muito obrigada, viu? Foi, Ah, assim, imagina. você aqui uma surra de cultura mesmo, né? Muito gostoso conversar com você. Meus amores, eu vou deixar aqui o arroba. Fala seu arroba, Gregório, por favor. O meu é eu, Gregório Martins, no Instagram. Esse no Instagram. Você É. tem outras redes sociais? Aí tem, o YouTube tem o The Treta Show, que eu falo sobre as famílias reais, e tem um outro que chama Y News, que é um canal que eu falo sobre reality shows, que eu falo sobre esses 90 dias pra casar também, né? Sobre o casamento às cegas, eu falei do casamento às cegas. Eu vi que você fez os vídeos também. Eu também falei do casamento às cegas, Habib. Eu agradeço muito você, Gregório. Brigadão, viu? Do fundo do coração. Imagina, eu que Meus agradeço. amores, corram lá no Gregório. Para quem não conhece, que eu duvido muito, eu estou deixando todos os links dele aqui embaixo para você ir lá dar um apoio no canal, assistir e dar muita chuva de coraçãozinho nele, que ele é incrível, tá? Meu amor, obrigada, viu? Muito obrigado, imagina. Quando precisar, é só falar. Ai, vou sempre, vou abusar, então. Então, ó, um beijo, meus amores, bem no meio do seu coração. Beijo.